Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa ministração semanal. E eu espero que mais uma vez Deus ele possa falar ao seu coração, abrindo a sua mente para alguns assuntos que talvez a gente, na correria da nossa rotina, acaba não pensando, deixando passar, né? E isso acaba trazendo algumas consequências negativas para a nossa vida. E quando a gente é orientado por Deus e a gente passa a prestar atenção naquilo que Ele está falando, aquele assunto que é importante para Ele, então a gente tem a oportunidade de melhorar, de colher consequências positivas das nossas ações que nós fazemos dentro dele. E nós estamos aqui firmes e fortes no nosso resgate da alma imortal, falar sobre este mundo espiritual que nós somos, que é tão importante e que tem sido tão esquecido nos últimos tempos. A gente não consegue ouvir falar, e quando fala é alguma questão ligada apenas à religiosidade, e fica longe daquilo que o Senhor quer que nós experimentemos como a prática, como a verdade, como a realidade para a nossa vida. Afinal, essa dimensão física que você pode olhar, que você pode tocar, é apenas um dos aspectos da eternidade. Nós já estamos dentro da eternidade. Você não morre mais. Por isso, querido, comece a pautar as suas ações, a sua vida com seus olhos na eternidade, sabendo da onde você veio, para onde você está indo, e você vai perceber que a sua vida vai ganhar um salto de qualidade, uma estabilidade muito maior. Nós acabamos de falar um pouquinho sobre o tema do mês, né? A gente está com um pouquinho aí, não começando no mês bem certinho, porque eu fiquei com o meu computador quebrado por 2 semanas, né? Então a gente está retomando toda a nossa série aqui. Então a gente terminou falando um pouquinho sobre como que alguém que tem a sua conexão estabelecida com a alma imortal, ela olha a vida. Então falamos, terminamos na semana passada falando um pouquinho olhar com gratidão, é alguém que olha com gratidão. E agora eu quero observar junto com você algumas coisas que as pessoas chamam de normais, né? Daqui para frente, o tema do mês, que as pessoas chamam de normais no nosso dia a dia, mas que tem um fundo de desconexão com o mundo espiritual que nós somos. Então, o tema do mês é novo normal, mas com um ponto de interrogação, uma pergunta: novo normal? Então nós vamos trabalhar alguns interesses que têm sido extremamente normais para as pessoas hoje, no nosso dia a dia. Você vai perceber, está ao seu lado, está nas pessoas próximas, está talvez em nós mesmos. E a gente vai perceber que esses novos interesses, novos objetivos, eles vêm simplesmente de uma desconexão, eles são favorecidos por uma desconexão com o mundo espiritual que nós somos. E isso vai trazendo consequências, né? E essas consequências normalmente elas são tão de bastidores, tão encobertas, que a gente acaba não percebendo e sendo levado apenas pela enxurrada de informações que nós estamos tendo em relação à nossa vida, como é que deve viver. Então uma geração, queridos, que é ligado ao mundo físico, material, aonde se falar do mundo espiritual, né, se torna aí um grande paradigma, ou ligado à religiosidade, ligado a alguma tradição, algum costume, alguma coisa assim que é extremamente teórica, ou então é colocado para debaixo do tapete. Quem fala muito sobre fé, quem fala muito sobre as questões do mundo espiritual é visto como alguém com uma sabedoria um pouco limitada, um conhecimento limitado, né, que quer de repente ficar explicando as coisas por aquilo que é espiritual, mas que não é assim que as coisas funcionam. E a pessoa que está cada dia mais ligado ao mundo material, físico, aos processos do mundo material e físico, parece ser a pessoa que tem mais conhecimento. Essa pessoa tem mais conhecimento. E a gente sabe que não é assim, que as coisas não funcionam assim, mas dessa forma, vivendo no mundo simplesmente superficial, material, físico, procurando as respostas apenas dentro desse mundo material, que é efêmero, passageiro, não canso de falar isso, que é verdade, está passando simplesmente, é transitório, é efêmero, vai acabar, queridos. Então,
dentro desse processo que as pessoas vão colocando a sua fé, quer dizer, a sua visão apenas dentro desse mundo, a questão da fé, ela é deixada para trás. E dentro dessa proposta, onde as pessoas são bombardeadas, né, a cada dia de todos os lados, falando que realmente é só esta realidade física, material que existe, essa forma de ser, essa forma de viver, ela vai criando algumas culturas, alguns novos paradigmas, que as pessoas que estão vivendo dentro dessa nova cultura têm algumas coisas como normais, como eu falei para vocês. Então aquilo é normal, fazer aquilo é normal, viver aquilo é normal, procurar aquilo, ter aquilo como objetivo é normal. E você acaba percebendo que não é normal coisa nenhuma, queridos. Isso é simplesmente por causa da mudança que aconteceu dentro do ser humano. Essa mudança de perspectiva, de visão, realmente, ela cria novas culturas que as pessoas têm como normal e passa a desenvolver a sua vida a partir daquilo, como se aquilo fosse uma base de sustentação sólida, mas que ao longo do tempo vai trazendo as suas consequências negativas. E eu queria tocar apenas em alguns interesses para que você perceba como que dentro de uma gama de tantas coisas que estão sendo mudadas, existem alguns interesses que nos apontam para o quanto as pessoas, o quanto a nossa geração está valorizando apenas aquilo que é material, físico, passageiro, em detrimento ao que é o espiritual, que realmente é eterno, que faria sentido, que deveria ter realmente valor em nossas vidas e o que aplacaria um monte de consequência negativa que a gente está vivendo. Um dos interesses que a gente vê na nossa sociedade hoje, de uma das características vem dessa supervalorização do mundo físico e material apenas, é justamente a supervalorização dos pets, queridos. Olha só, dos nossos animaizinhos de estimação, que sempre tiveram o seu lugarzinho dentro da família. Claro, o ser humano sempre se relacionou, mas que se você olhar para qualquer estimativa de crescimento desse mercado, se você olhar para qualquer estatísticas dos últimos anos desse mercado, você vê um crescimento estrondoso. E aquele pet que tinha, né, aquele animalzinho de estimação que tinha o seu lugarzinho na família, ele vai galgando posições cada vez mais fortes, né, cada vez mais superiores dentro do lar das pessoas. E não é difícil hoje, principalmente para a gente, né, que está sempre atendendo pessoas, a gente ouvir pessoas falando que tem mais facilidade em lidar com o seu animalzinho de estimação e preferem lidar com o seu animalzinho de estimação do que com pessoas. E também nos últimos tempos nós estamos vendo surgir algumas expressões novas, como por exemplo o pai e a mãe de pet. Pessoas que se consideram pais e mães de animais de estimação, querido. Então a gente vê tudo isso acontecendo e a grande maioria das pessoas julgam isso como sendo totalmente normal, Mas dentro das muitas características, né, das muitas explicações que podem dar, eu não tenho a menor intenção de dar uma explicação definitiva, mas apenas contribuir para a formação de uma nova reflexão, né, para este momento. Está também instaurado, querido, justamente essa desconexão do mundo espiritual e eterno. O que acontece? Acontece que quando a pessoa ela vai se desconectando, né, do mundo espiritual e eterno como algo que seja experiencial e prático em sua vida, vai relegando esse mundo espiritual apenas à questão da religião, né, colocando apenas como uma área da vida e deixando todas essas coisas para trás e definindo a sua vida a partir apenas do que é material e efêmero. Ela vai perdendo um pouco de força, um pouco não, uma grande quantidade da sua força e do seu ânimo de lidar com aquilo, com aquele ser que é mais complexo, como uma outra pessoa, né? Uma pessoa, por estar ligada ao mundo material, claro, e ao mundo espiritual, ela é um macro-universo, né? Ou micro-universo dentro de si mesmo. Então lidar com esse ser é muito mais difícil do que você lidar, por exemplo, com um animalzinho de estimação que está centrado apenas dentro do mundo físico, material,
e não tem a consciência, a complexidade que tem um ser humano, por exemplo. Então as pessoas vão deixando de querer lidar com um igual, né, com um ser humano, para lidar com aquele que é mais fácil, porque eu estou perdendo a minha força, o meu ânimo, como eu estou centrado dentro do mundo material, então eu perco a minha força de lidar com alguém que tem a sua parte, ou a sua maior parte dentro do mundo espiritual. Eu quero lidar com coisas que são mais fáceis para mim, né? E essa forma, né? Essa necessidade de lidar com aquilo que é mais fácil, então acaba passando por essa supervalorização do pet, do animalzinho de estimação, como nós estamos vendo hoje em dia, queridos. Então, quando eu perco essa força, esse ânimo, né? A capacidade de lidar com o outro, que também eu não consigo lidar comigo mesmo, nem com o outro, né, que tem essa complicação por ser um ser mais complexo, está ligado ao mundo físico, ao mundo espiritual também. Então eu vou procurando outros seres para que eu possa então passar a conviver, e a gente vê com muita facilidade hoje o animalzinho de estimação subindo, né, na sua superioridade e ocupando alguns locais, algumas posições que deveria ser do ser humano. Isso acontece, nós estamos vendo acontecer isso, e acontecendo com muita facilidade, queridos. Isso, uma das explicações é justamente essa perca da conexão com o mundo espiritual, com a nossa alma imortal, e consequentemente a perca do ânimo, da força, da capacidade de lidar com este mundo, com as pessoas que estão aí, com os seres que pertencem a esse mundo, que são justamente os seres humanos, querido. Mas eu queria compartilhar com você uma palavra que o Senhor Jesus fala lá em Mateus capítulo 24, versículo 35. Ele justamente posiciona da onde vêm as suas palavras. Olha que interessante, ele fala: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Dentro das muitas formas de nós olharmos para esse versículo, uma das formas de nós olharmos e termos o entendimento de Deus sobre ele, é que Jesus estava posicionando onde estão as suas palavras, onde ele vive, onde ele está, qual é a sua realidade, a partir da qual ele toma as suas ações, ele toma o seu comportamento, ele então caminha por essa terra e tem as suas crenças, tem as suas intenções, as suas motivações, a partir da onde? A partir do mundo eterno, espiritual eterno, porque se existe algo que não vai passar, é justamente a eternidade. E ele é muito claro quando ele fala que os céus e a terra passarão. O que significa isso? Olhando pelo ângulo em que nós estamos tratando, é que justamente aquilo que a gente vem falando, o mundo material, físico, ele é efêmero, ele é passageiro, querido. Ele está passando e vai passar. Os céus e a terra simbolizam tudo isso aqui, tudo isso que é passageiro, esse sistema do mundo, essa forma das pessoas encararem a vida, os objetivos que são produzidos dentro desse mundo, os interesses que são produzidos dentro desse mundo. Então tudo isso é passageiro, e Jesus está se posicionando dentro da eternidade, onde nós também deveríamos estar posicionados a cada dia dentro de Jesus, né? Como a sua palavra fala, nós temos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, estão dentro dele, e ele está dentro do Pai. Então o significa que nós estamos dentro da eternidade, do mundo eterno, onde o nosso Senhor está, que é o nosso fundamento. E quando nós estamos fundamentados, posicionados dentro dele, nós começamos a aprender desse mundo, permitir que a vida nos ensine, que ele nos ensine através da sua palavra, seguir os seus mandamentos, realmente tomar a sua cruz e seguir a Cristo a cada dia. A nossa capacidade, força, ânimo de lidar com o que é também espiritual e eterno, ela é ampliada. Então eu tenho uma facilidade maior em lidar com o outro, por exemplo, que é um ser espiritual
também e colocar em perspectiva dentro do valor de cada um, o valor do ser humano, o valor do pet, o valor do bem material. Então cada um vai ter a sua escala de valores e não vai ter essa mistura, né? essa dificuldade de organizar as prioridades e escala de valores dentro de mim. Porque o ser humano ele continua tendo a necessidade de valorizar, né? Então passa a questão de valorizar o pet, que é alguém que está aqui, alguém, olha, que é um ser que está dentro apenas do mundo material e físico, e o valor daquele que é uma alma imortal como eu, que é um outro ser humano, acaba então descendo, porque eu não sei lidar mais com ele, porque eu estou preso dentro do mundo material, queridos. Olha só que coisa está acontecendo, e a gente achando que isso era normal, né? Não é normal, que não é normal quando qualquer coisa toma a posição do ser humano, toma a posição de alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Tem alguma coisa errada acontecendo aí, né? Essa coisa de eu não querer lidar com o ser humano e achar mais fácil lidar com uma criatura diferente. Então isso vai trazendo, querido, a verdade da onde eu estou situado, de como as coisas estão construídas dentro de mim, ou seja, eu não tenho mais força, mais ânimo, mais capacidade de lidar justamente com aquele aquele ser que é eterno, como o ser humano, como Deus o fez, como Deus nos fez para ser. Deus nos criou e nós não morremos, mas nós estamos dentro da eternidade, e como isso faz mal quando a gente não considera, querido, essa verdade para as nossas vidas, o nosso próprio relacionamento, os nossos interesses, eles vão mudando. Preste atenção. Então tudo aquilo que chama muito mais a minha atenção para o mundo físico, material, do que para o mundo espiritual, ele está sendo um resultado do que está acontecendo dentro de mim, do que está acontecendo a partir de uma cultura, de um paradigma, está acontecendo a partir de uma geração que não se fala, que não vive o mundo espiritual e eterno, e tem os seus objetivos centrados, as suas resoluções, a busca por resposta, ou seja lá o que for, apenas dentro desse cercadinho chamado mundo material, físico. E isso, querido, vai trazendo algumas coisas muito complicadas para dentro do ser humano. Mas eu queria apontar que um dos interesses que vem mudando de uma velocidade muito grande é esse. A gente vai falar sobre alguns outros interesses também no decorrer das nossas ministrações, chamando a sua atenção para você olhar e avaliar se não é isso, pensar também, refletir e ter as suas próprias conclusões em Deus. Lembre-se, Ele é o fundamento, nós já estamos na eternidade. Por isso, querido, faça com que essa verdade aconteça em sua vida, viva a partir daquilo que Deus está vendo, a realidade para Ele, e não da realidade que o sistema do mundo está te mostrando. Deus abençoe a sua vida e a sua família.